para todos. Hoje estarei aqui trazendo mais um estudo para todos nós, para a nossa edificação. Hoje eu estarei falando sobre a escolha de Davi para ser rei, para se tornar rei em Israel. Eu não vou trazer aqui uma pregação, mas sim um estudo mais aprofundado do que somente a pregação. Pois eu costumo dizer, a Bíblia, a gente tem a parte romântica e a parte teológica dela, que é onde a gente vai... A parte romântica é quando usamos muitas das vezes as pregações na igreja, é aquela que inflama o culto. Já a parte teológica é a parte que vai nos ensinar o que a palavra está nos direcionando, aquilo que muitas das vezes que na pregação nós não percebemos. Espero que Deus possa me ajudar a auxiliar vocês nessa pregação, nesse estudo dessa manhã, que é sobre o reinado de quando Davi se torna rei. Então vamos lá. Nós sabemos que toda essa história está passada ela está em 1 Samuel 16, mas eu vou ler com vocês o verso 11 dessa lição. 1 Samuel 16, verso 11, que vai dizer: Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens, e disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Diz, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Bom dia. Vamos orar para que Deus venha falar conosco a essa mensagem. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, toma a nossa vida em tuas mãos, faça a sua vontade e seu querer, não permita que nenhum mal nos aconteça, que o Senhor tome o nosso dia em tuas mãos. Toma, meu Pai, essa palavra, me usa como instrumento da tua obra, para que eu possa falar com as pessoas que aqui nessa live estarão ouvindo e as demais pessoas que ouvirão nas redes sociais. Toma, meu Pai, a cada um de nós em tuas mãos. Faça a sua vontade e seu querer. Que não venha nada do meu coração, mas sim que venha diretamente de ti, e usa a minha boca para falar com o teu povo e dar todo o ensinamento da tua palavra em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Você que entrou agora, estamos estudando 1 Samuel 16, o verso 11, que diz, vou ler novamente: Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor, eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que eles venham aqui. Amém. Aqui nós vamos tirar alguns exemplos, algumas experiências, algo para a nossa vida. Uma delas é, o que acontece? Quando Jessé, Deus fala para Samuel que ele quer transformar um dos filhos de Jessé, rei. Jessé vai até a cidade, questiona o Senhor, falando sobre a questão, e se Saul me pegar, ele vai querer me matar? E Deus fala, não, meu filho, fala que você vai sacrificar a mim. E todos nós conhecemos, a grande maioria conhece essa história, que Samuel, após sacrificar, vai à casa de Jessé para escolher um dos seus filhos como rei. Jessé, ele vê o primeiro, vê o segundo, até chegar ao sétimo, e Deus fala para ele, em todos os 7 filhos de Jessé: Samuel, nenhum desses é o que eu quero como rei. E aí a gente fica imaginando, nenhum daqueles? Por quê? Aí a própria Bíblia traz a resposta: porque eu não vejo a aparência externa, mas sim a aparência interna. Eu vejo o coração. E aí Samuel faz a pergunta a Jessé: e aí? Acabaram os filhos? Não tem mais filhos? E Jessé, de pronto, imediato, fala: não, ainda existe o menor. Aqui nesse versículo,
vai tirar aquele estigma que muita gente fala que Davi estava esquecido pelo seu pai. E Davi não estava esquecido, porque de imediato Jessé fala para Samuel, não, ainda existe o mais novo, e o mais novo está no campo apacentando as ovelhas. Então, se Jessé de imediato responde falando que Davi está no campo apacentando as ovelhas, Davi não está esquecido. Mas então por que Jessé não chamou Davi para aquela reunião? Por quê? O que acontece? Naquela época, Jaci tinha aproximadamente 17 anos. E só quem poderia sair para a guerra eram pessoas acima de 20 anos para cima. Então, se Davi tinha aproximadamente entre 16 a 17 anos, como que Jessé imaginaria que seu filho mais novo poderia ser escolhido rei? Como? Mas por que Jessé não chamou? Por causa disso. Jessé não convidou Davi, não é porque ele estava esquecido, não é porque ele não gostava de Davi, não é isso. Jessé não convidou Davi porque ele não tinha idade para ir para o exército. Se ele não tinha idade para ir para o exército, Jessé imaginou que ele não tinha idade para ser rei. Por quê? Porque todos esperavam um rei imediato. Só que Deus, dessa vez, ele não queria um rei imediato como foi Saul. Por quê? Quando é Saul, o povo pede a Deus, pede a Samuel um rei, Samuel fala com Deus, Deus, eles estão me negando, eles estão me renegando, eles não me querem mais reinando sobre ele, sendo juiz deles. E aí Deus fala, não, Samuel, não é você, o negócio é comigo. Eles não querem mais que eu reine sobre eles. Eles querem um rei. Então dê um rei para eles. Mas explique que o rei vai tomar os filhos dele como servo, eles vão ter que pagar impostos. Explique tudo isso para ele. Se eles assim ainda quiserem, dê um rei. E o povo quis. E o que aconteceu? Deus escolheu Saul. A palavra de Deus vai falar que Saul era alto, era bonito, que do ombro para cima não tinha ninguém com a beleza de Saul. Então ali era um homem que já estava há mais dos seus 20 anos para cima e estava preparado para reinar naquele exato momento. Deus escolhe Saul, Samuel apresenta para o povo e o povo aprova. Só que aqui é diferente. Deus não quer um rei imediato. Ele quer preparar um rei. E ele escolhe uma pessoa que tem o seu coração. Que é um coração diante de Deus. É aquele homem que é falho, que vai falhar, que vai errar. Mas como ele é um homem segundo o coração de Deus, ele vai reconhecer os seus erros. Nós sabemos que Davi, durante seu reinado, ele erra várias vezes. Mas ele reconhece e se arrepende dos seus erros. Então, é por isso que Davi não está, naquele momento, ali na casa do seu pai. Porque Davi não tinha idade. Quando nós vamos ver a trajetória de Davi, até ele se tornar rei, é totalmente diferente da trajetória de Saul. Davi, ele apacentava as ovelhas do seu pai. E o que acontece? Um pastor de ovelha ama as suas ovelhas. E o que acontece? Eu estava aqui lendo aqui a palavra de Deus e percebo o seguinte: o rei tem que amar o seu povo. O rei não tem que ser aquele rei que só está ali para comandar e espizinhar o povo, não. Fazer o povo de escravo. Não, pelo contrário. Jesus nos ensina
que para sermos servidos, nós temos que servir primeiro. Então, o rei era para servir o povo, na verdade. Como ele serviria o povo? Trabalhando o povo? Não, não é isso. É comandando o povo em direção que o povo deve ir. E o rei de Israel tinha que comandar o povo em direção a Deus. Era esse o dever do rei de Israel. Então, Davi, a gente vai ver que ele é preparado até um dia ele assumir o trono. Então, é por isso que Davi não estava naquele momento ali junto com seus irmãos. E outra coisa que eu tiro aqui de importante nessa lição, nesse versículo. Olha o que vai dizer. Envia e manda chamar, porque não nos assentaríamos em roda da mesa até que ele venha aqui. Nós vamos ouvir pessoas falando que quando Samuel fala isso, é para honrar a Davi. Sim, teve honra para Davi, porque Davi estava lá no seu cantinho. Muitas pessoas acham que estava esquecido, mas é como eu falei, não estava trabalhando para o seu pai. Porque naquela época, principalmente os filhos homens, eles tinham que trabalhar para ajudar o pai a sustentar a casa. Nós vamos ver aqui que Jessé, ele tinha ovelhas. Mas a Bíblia fala que eram ovelhas malhadas. Não me importa se era ovelha malhada ou não, ele tinha ovelhas. Então, aquelas ovelhas que ele tinha que vender suas lãs. Então, ele tinha que tosquear. E Jessé tinha 8 filhos homens. 3 dos seus filhos estavam na guerra. Os seus 3 mais velhos. A Bíblia não nos fala onde estavam os outros 4, os outros 3. Porque 3 estavam na guerra, e os mais velhos estavam na guerra, e o mais novo estava apacentando as ovelhas. E os outros 3? Onde estavam? Se Jessé tinha as ovelhas ali, o que acontece? Ele vendia as lãs. Então, os seus outros filhos, de repente, saíam para vender as lãs. E fora que naquela época, além de ser pastor de ovelha, o povo hebreu, eles eram agricultor. Então, o que acontece? Tinha que alguém sair para vender. Tinha que alguém estar arando a terra. Jessé era um dos anciões da cidade. Então, é isso que nós vamos ver. É isso que a gente está olhando aqui. E olha o que Deus me revelou aqui. A honra foi muito mais para Jessé do que para Davi. Em sentar à mesa somente quando Davi chegasse. Por que eu falo isso? Vocês podem estar pensando, mas eu já ouvi a pregação, até alguns pregadores aqui ouvindo ou vão ouvir, pode até torcer o nariz, mas preste atenção. Quantas vezes Jessé deve ter reunido toda a sua família à mesa? Quantas? Se os mais velhos estavam sempre à guerra, se os outros deveriam estar sempre trabalhando, se Davi estava no campo cuidando das ovelhas, quantas vezes Jessé deve ter sentado com a sua esposa e falar assim, nossa, que saudade dos meninos, quando eles eram criança e sentavam à mesa conosco. E hoje, os nossos meninos não estão mais aqui sentando à mesa conosco. Uns estão no perigo da guerra, o outro no perigo do campo, os outros no perigo quando sai para vender, para negociar. Então é isso que nós vamos ver, nós estamos vendo, é isso aqui, a honra e a glória aqui, a honra não era somente para Davi, a honra maior era para Jessé, que reuniu todos os seus filhos, toda a sua família aquele dia na mesa. E olha que interessante, eu percebi isso numa pregação que uma missionária estava pregando na igreja que eu faço parte. E através dessa pregação, Deus me fez uma promessa.
e falou, esse ano, que foi o ano passado, no ano de 2024, já faz um ano que essa promessa se cumpriu. Toda a tua família vai sentar à tua mesa. Minha mãe, o ano passado, fez 80 anos. E toda a minha família sentou à mesa. Olha a honra. A minha mãe tem uma honra de ter os seus filhos, neto e bisneta sentada à mesa dela. Só que aí eu olho assim, as pessoas falam, nossa, que honra que sua mãe teve. Sim. Mas além de a minha mãe ter sido honrada, eu pude reunir também minha família, que são meus filhos, minha neta e minha esposa. Olha a honra. Naquela mesa ali tinha várias gerações. Minha mãe foi honrada porque era o seu aniversário de 80 anos. Mas eu também fui honrado porque há muito tempo eu não conseguia reunir toda a minha família à mesa. Eu não conseguia estar na mesma mesa que meus filhos, minha esposa e minha neta. E Deus reuniu toda a minha família. E é aquilo. Hoje, minha mãe é a matriarca da família. É a matriarca da nossa família. Não tem o pai. Minha sobrinha não tem mais seu pai. Mas hoje, eu sento a essa mesa praticamente como patriarca da família. Olha a honra que Deus nos dá. Por quê? Porque como eu sou o mais velho, eu sou o irmão mais... Não é o mais velho, eu sou o único homem entre os irmãos que minha mãe deu, que minha mãe tem 2 filhos, uma menina e um menino. Então eu me tornei o patriarca dessa família. Meu pai é falecido. Então ali foi reunido todos ali. Então essa, sim, esse é o motivo porque Davi foi chamado ali e todos sentaram à mesa para comer, fazer a refeição junto. Então, agora vocês já sabem, Davi não foi chamado para aquela reunião com Samuel, por quê? Porque ele só tinha 17 anos. Então, ele não tinha como ir para a guerra, então ninguém imaginaria que ele pudesse ser rei. Mas Deus queria um rei que ele pudesse, não um rei imediato, mas um rei que ele preparasse para quando ele assumisse, fosse um verdadeiro rei. E aquela mesa ali, a honra maior foi para Jessé. Espero que todos vocês tenham gostado dessa palavra de hoje, que o Espírito Santo continue falando com vocês, e vocês que acham que estão aqui, que o Senhor continue falando com cada um de vocês, que o Senhor venha abençoar a vida de cada um. Que cada um de vocês venham tomar posse hoje da sua vitória. Oremos para terminar essa palavra. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, quero te agradecer por tudo, te apresentar essa palavra que as pessoas ouviram e foi dita aqui. Que o Senhor tome a vida de cada um e dê um ótimo final de semana para todos. Obrigado mais uma vez por me usar como instrumento da tua obra. Continua, meu Pai, me usando e fazendo um canal de bênção através de mim para o teu povo. Continua falando e me ensinando tudo aquilo que eu vou aprender para passar adiante. Obrigado pelo dia de hoje e obrigado já pelo final de semana. É o que eu te peço, em nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Até segunda-feira, na próxima live, que vai ser o estudo na revista Batalha Espiritual, e vamos estar estudando a lição 8, que é: nossa luta não é contra carne e sangue. Espero que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um de vocês. Até a próxima live, que Deus abençoe e traga a harmonia na vida de cada um de vocês nessa manhã.